Seja bem-vindo ao podcast Verdade que Liberta. E hoje nós vamos continuar falando sobre um tema muito importante, o sentido da vida. E nesse episódio nós refletiremos sobre como fomos criados para a eternidade e como as nossas escolhas nessa vida influenciam nosso destino eterno. Prepare-se para uma jornada que vai além do aqui e agora. Pastor Alexandro, nós somos criados para a eternidade, certo? E o que nós vivemos aqui e agora vai definir a nossa eternidade, certo? É Fala um isso, pouquinho para Polly. a gente sobre isso. É isso. Tem um versículo bíblico muito conhecido, se não é, pelo menos deveria ser muito conhecido, né? Que é aquele lá de Eclesiastes. É Salomão no final da sua vida dizendo que realmente Deus plantou em nós a eternidade. Nós nascemos com essa marca, né? Com esse registro de alguém ou de pessoas ou de criaturas que foram realmente projetadas não para viver o aqui e agora, mas projetadas para passar por aqui com destino a uma morada realmente definitiva que é a eternidade. Quando nós olhamos para a definição que muitos teólogos fazem sobre a nossa vida aqui nessa terra, né? Nós encontramos algumas definições bem interessantes. Alguns dizendo que, com base inclusive em textos bíblicos, que aqui nós vivemos um tempo de morada temporária, uma habitação temporária. Tem uma versão bíblica que fala até que a nossa vida aqui nesse mundo é uma barraca, né? Nós estamos Verdade. num lugar onde é simplesmente um tempo de permanência curta, provisória. Passagem, né? É uma passagem para a nossa casa verdadeira, para a nossa morada realmente definitiva, que é a eternidade, né? Nós relutamos muito em entender isso, ou temos muita dificuldade de compreender isso, né? Porque a tônica do mundo, a tônica da nossa sociedade é realmente que nós vivamos aqui como se fosse nosso último tempo e nossa única alternativa, né? Então temos que explorar, temos que viver intensamente, viver ao máximo as coisas que nós temos aqui nessa vida, como se realmente tudo se resumisse a esses 60, 70, 80 anos que vamos viver aqui. Quando na verdade não é isso que nós encontramos na palavra do Senhor, né? Com base nesse texto, nesse versículo de Eclesiastes, nós temos a clareza com relação ao fato de que Deus nos projeta para uma vida após aqui. Aqui é passagem, aqui é temporário, não é nada definitivo. Nosso realmente lugar definitivo é lá na eternidade junto com Deus, né? Exatamente, né, pastor? E é isso mesmo. Então, por ser uma habitação temporária, aqui, muitas vezes o que acontece é que a gente acaba não olhando para frente e acaba não fazendo escolhas certas agora também, porque o nosso olhar fica no aqui e agora e a gente acaba pensando muito no aqui e agora, esquecendo do futuro e não nos preocupando com as coisas que a gente tem que fazer para chegar lá na frente, lá na eternidade, de fato, vivendo tudo aquilo que a gente precisa viver agora, sendo preparados por Deus para viver a eternidade, né? Então, apesar dessa vida passageira, né, nossas escolhas, elas têm um papel muito importante, Sim, certo? com Tem certeza. um impacto eterno. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão das escolhas, pastor. Nossas escolhas, elas influenciam de fato na eternidade? Com certeza, elas têm um papel essencial, né, no nosso destino na eternidade. Nós, quando estamos aqui ou na nossa vida rotineira, na nossa correria, nós no máximo pensamos no nosso futuro, né? Projetamos no máximo o nosso futuro. E pensar na eternidade realmente é uma coisa que não faz parte da nossa rotina. As nossas escolhas aqui, elas sempre são voltadas para aquilo que nós poderemos alcançar a curto e médio prazo, quando na verdade elas deveriam realmente ser realizadas com base naquilo que virá a longo prazo ou na verdade nem a longo prazo, né? Porque nós não sabemos quando é que nós vamos sair daqui, quando é que a nossa vida vai se encerrar, mas deveriam ser escolhas que se pautam por aquilo que nós vamos viver eternamente, eternamente, não tem Exatamente. fim, não cessará nunca, né? A nossa vida aqui terá um fim. Sim, Lá, a eternidade, o próprio nome já diz.
E nós temos que prestar muita atenção em algo que é muito sério, Polly. Muito sério. Eu creio que seja uma questão essencial e ela é certamente uma questão de vida ou morte. Aqui eu tenho muitas coisas, eu tenho que fazer muitas escolhas. As escolhas estão na minha frente por todos os dias, 24 horas por dia praticamente. Exatamente. Mas elas vão definir algo que realmente lá na eternidade não temos muitas opções, não temos várias alternativas. Na eternidade nós temos apenas dois lugares para viver. A eternidade é uma realidade para todas as pessoas, cristãos, não cristãos, para todo ser humano, para toda criatura que Deus fez, né? Para todo ser humano que Deus fez. Ah, todos somos eternos, mas existe uma grande diferença com relação ao lugar onde nós viveremos a eternidade. Na eternidade existe um lugar que é perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar que muita gente chama de céu, né? Sim. Outros chamam de paraíso, né? Tecnicamente, paraíso não está correto dizer, paraíso é uma questão, é um lugar anterior, mas, enfim, se referindo a esse lugar maravilhoso que existe e para onde nós vamos depois que partirmos. Mas existe um outro lugar que é exatamente o contrário, né? É o oposto disso. É um lugar realmente onde não há nada de bom, onde a dor, onde o lamento será realmente Será uma constante, né? frequência ou a tônica da eternidade, por toda a eternidade. E o que, que vai definir realmente esse lugar? Bom, somos eternos. Nós não passaremos, nós vamos viver a eternidade, qualquer pessoa viverá a eternidade. Mas eu posso, a partir das escolhas que eu fizer aqui na Terra, definir para que lugar eu vou na eternidade. Se eu vou viver a eternidade nesse lugar perfeito, ou se viverei a eternidade nesse lugar de lamento e de dor eternas também. Essa escolha, as escolhas que eu faço aqui, ou nós poderíamos dizer que a escolha que eu devo fazer aqui vai determinar realmente o lugar para onde eu vou. Se eu aqui nessa vida fizer primeiramente uma escolha por andar com Jesus, ou melhor, por entregar a minha vida para Jesus, me converter, andar segundo aquilo que ele tem como propósito e objetivo para a minha vida, né? Como nós falamos no Sim, podcast anterior. sim. Me esmeirar, realmente, pagar o preço ah, e perseverar até o fim, quando eu partir daqui, realmente eu posso ter a tranquilidade e a certeza de que eu vou viver a eternidade nesse lugar maravilhoso e perfeito que a Bíblia me diz que é. Por outro lado, se eu resolver que vou viver aqui, distante de Cristo, fazendo escolhas conforme aquilo que eu quero para a minha vida ou conforme as pessoas querem para a minha vida, né? Me Uhum. pautando pela sociedade, me pautando por aquilo que é moderno, por aquilo que é a atualidade, desfrutando dessa vida intensamente, sem entregar-me a Jesus completamente. Aí, quando eu partir daqui, realmente, eu vou para esse segundo lugar, que não tem nada de parecido com esse lugar perfeito que é a eternidade do lado de Deus. Esse outro lugar aí, como nós falamos que o lugar perfeito muita gente chama de céu, né? Ah, ele foi para o Sim, céu. sim, Nós podemos dizer que existe outro lugar. Ah, para onde que foi? Foi para o inferno, né? sim, Está no inferno. É o sim. lugar realmente que é o nome que qualifica o lugar imperfeito, o lugar terrível, Sim, que é onde há realmente destinado àqueles que partirem dessa vida sem Jesus, sem ter feito escolhas nessa vida, a escolha por Jesus, por andar segundo aquilo que Jesus tem, né? é isso mesmo. E a Bíblia diz que é onde há choro e ranger de dentes, né? Então é um lugar realmente muito Nossa, difícil, essa frase é muito dura, né? muito Essa forte. expressão choro e ranger de dentes. Já pensou você chorar o tempo todo e ranger os dentes de tanto Exatamente. sofrimento? Exatamente. É realmente algo que a gente não consegue nem mensurar muito bem, né? Nem pensar muito Exatamente. bem, como, nem imaginar realmente como é, mas já dá para saber que é um lugar muito ruim. É um lugar que vai ter isso e de uma forma constante, né? Que não vai Constante, ter pausa não terá para pausa. dor, para o sofrimento, Né? para tristeza. Exatamente. E tem alguns exemplos, né, na Bíblia que falam sobre escolhas. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17, traz um exemplo muito importante para a gente, que diz assim:
E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, Esaú é um exemplo de alguém que fez escolhas erradas agora, né, no agora, né, no Uhum. tempo dele, lógico, mas que fez escolhas erradas e que impactaram, né, na sua eternidade, que impactaram no futuro dele também, vamos dizer assim. Exato. A Bíblia ela é recheada desses exemplos, né? E eles vêm realmente de tempos bem remotos mesmo, né? Uhum, Como esse que você citou, Paulo. Nós temos Deuteronômio, né? sim. Onde a Bíblia é clara, onde Deus é claro em dizer, olha, hoje te proponho Vida vida ou ou morte. morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Sim. É Deus realmente dizendo que nós sempre teremos, no mínimo, dois caminhos para trilhar. Uhum, No mínimo, duas escolhas, né? Uma sim. escolha para fazer dentro de duas opções. E a orientação de Deus é sempre essa. Sim. E muitas vezes, né, eu creio que em boa parte da nossa vida tem coisas que realmente Deus não vai nos permitir escolher, né? Mas boa parte daquilo que vivemos aqui é pautado realmente por escolhas, né? E Sim. Deus sempre vai nos mostrar aquele que seria o caminho a ser escolhido, aquela que seria a escolha segundo a sua vontade. Sim. Mas ele diz: olha, se eu fosse você, olha, eu escolheria isso. Exatamente. Mas ele tira a mão dele muitas vezes e diz: agora escolhe você, sabendo que a sua escolha resultará em consequências, Sim. resultará em consequências aí a curto, médio, às vezes até longo prazo, né? Sim. Algumas dessas consequências nós conseguimos reverter com a misericórdia a partir da graça de Deus, né? Sim. Agora, quando a gente fala sobre eternidade, é algo, né, que as nossas escolhas determinarão, mas que quando chegarmos à eternidade não tem como mudar nada. Eu Uhum. não tenho como chegar na eternidade e falar, opa, fiz uma escolha errada, eu quero corrigir lá atrás para que eu não venha para esse lugar e vá para aquele outro. Não teremos mais essa possibilidade, não teremos mais essa chance, né? É interessante, por isso até que a gente não tenha o hábito, né, e biblicamente não é a prática de se orar por quem já morreu. Uhum. Sim. Porque a pessoa morreu, ali já está resolvida, ali já está definida realmente aquilo que será, ou como será a eternidade daquela pessoa, né? Sim. Então, vejam que viver aqui, a gente sempre diz, né, e nós falamos no podcast anterior, que a nossa vida não pode ser pautada apenas pelo aqui e agora, falamos agora há pouco também, né, sobre isso, mas veja a importância que tem realmente a nossa vida aqui. Uhum. É uma vida que precisa ser conduzida no sentido de que façamos escolhas que vão realmente abrir as portas do lugar bom, de um lugar perfeito lá na eternidade, onde nós vamos viver. Exatamente. C.S. Lewis ele fala, eu gosto muito do C.S. Lewis, eu sempre cito C.S. Lewis, né? Ele tem uma frase que vai muito ao encontro disso que nós estamos conversando. Ele diz assim, ó, existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Exatamente. Então vejam, são duas situações, né? Deus quer que a gente diga, Senhor, que a sua vontade ou que a tua vontade prevaleça. Mas existe aquele outro grupo de pessoas que dizem, Senhor, eu não quero saber da sua vontade, eu não quero que a sua vontade prevaleça, porque eu Eu entendo quero a que a minha. minha vontade é que É. deve realmente prevalecer. Então, ele acaba realmente resumindo a humanidade a esses dois grupos. Sim. Um grupo que sim, que anda, que quer viver segundo a vontade de Deus, e um outro grupo que se esmera ou que insiste em viver fora da vontade de Deus. Como Romanos 1 nos mostra, né? Exatamente. Romanos Romanos 1, ele 1, vai nos dizer isso 21. muito claramente, de uma maneira muito dura, né? Exatamente. Sobre essa questão, né? A ponto de Deus acabar entregando as pessoas ao seu próprio pecado, né? A elas mesmas, né? Exatamente. Ó, entrego vocês a vocês mesmos. O que é mais difícil ainda, talvez, do que o juízo de Deus, Muito né? Porque difícil, aí a né? pessoa acaba entendendo que está tudo certo, porque ela vai continuar caminhando ali, fazendo tudo conforme a sua própria vontade, entendendo que está tudo certo. Né?
Aí, Romanos 1, ele é um texto que me assusta muito, ele me deixa muito assim alerta, porque é aquela mesma história, né, de um pai que insiste com o filho, fala várias vezes, investe muita energia em instruí-lo a caminhar no caminho certo. Mas o filho insiste também em não tomar o caminho certo. E é aquele ponto onde o pai diz: Olha, cansei. Agora você viva e faça do jeito que você quiser. É terrível isso. E é É muito como se o forte. pai falasse: Ó, estou virando as costas e agora você está por si mesmo. Sim, Levar a vida longe daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas é terrível. É caminho de morte. É aquilo que lá em sim, Deuteronômio nós dissemos há pouco, né? É um caminho de morte, não é um caminho de vida. exatamente. Escolhas. Escolhas realmente Escolhas. são. É um ponto muito importante, é um ponto essencial para nós pensarmos e refletirmos. É isso mesmo. E o versículo 21 lá de Romanos 1 diz assim: Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Aí o 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aí o 23, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E depois ele continua falando sobre isso, né? E diz que Deus entregou as próprias paixões. Mas é muito sério, né, pastor? Isso tudo É, tem a ver com escolhas, escolhas que são feitas no aqui e agora e que vão definir muitas vezes a eternidade. Porque tem exato. escolhas que às vezes definem o futuro, mas tem escolhas que são muito sérias e que vão definir a eternidade, né, É. pastor? Uma coisa que me encanta no Senhor, me encanta, sabe, é que nós jamais escolhemos sem saber o que escolher. Exatamente. Nós escolhemos sabendo o que deveríamos escolher. Olha, Sim, eu vou escolher por esse caminho. Deus quer que o caminho seja aquele lá, mas eu vou escolher esse aqui. Deus sempre vai deixando para nós muito claro sim, aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Mas como que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aquilo que vem de Deus traz paz. uhum, Aquilo que vem de Deus traz logo na sequência a alegria. sim, E aquilo que não vem de Deus, caminhos que não são do Senhor, em regra, eles nos deixam intranquilos, sim. nós não dormimos sossegados, nós ficamos sempre em dúvida. E a Exatamente. dúvida não vem de Deus. Quando diante de uma situação, diante de uma escolha, nós ficamos aflitos, angustiados, significa que Deus não está naquilo ali, ou ainda não está naquilo ali. Pode ser que no futuro ele até realmente diga: "Ó, agora é a hora de caminhar por aqui." Mas um critério que eu penso que seja infalível seja esse realmente, o sentimento, aquilo que realmente vem ao nosso coração quando nós perguntamos para o Senhor: Senhor, qual é a sua vontade para essa situação? O caminho que eu tenho é esse, os caminhos que eu tenho são esses dois, ou esses três. Deus vai apontar para nós qual é. Porque aquele caminho, quando olharmos para ele, vai trazer alegria, vai trazer paz primeiramente E e vai depois trazer alegria. alegria. Ainda que seja totalmente contrário àquilo que eu quero ou àquilo que as pessoas querem Que que eu queira, né? Querem que eu faça. isso me lembrou Daniel, né? Porque Daniel é um outro exemplo também de alguém que fez escolhas corretas. Uhum. E Daniel, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, né, da Babilônia. E ele, o que que ele fez? Ele procurou o chefe dos oficiais e ele pediu permissão para não se contaminar. É interessante que realmente a palavra correta é essa, né? Ele escolheu não se contaminar. Exatamente. Ninguém forçou Daniel. Não, Ninguém obrigou Daniel. não. Ele sabia que aquilo desagradava ao Senhor. Então Sim. ele fez uma escolha por não se contaminar, Sim. né? Tem até algumas versões bíblicas, né, que falam, escolheu firmemente no seu coração, né? Cada uma traz Quer de dizer, uma forma. ressalta ainda a É, escolha certa dele, dele, né? Firmemente, exatamente, de maneira muito convicta. de fazer aquilo. E ele fez do jeito certo, né? E aquilo que ele escolheu, né, não fez com que ele, quando comesse somente os legumes, que não comesse aquelas iguarias do rei, ele emagrecesse a certo ponto que fosse visível para as pessoas que Uhum. ele tinha escolhido Sim, uma alimentação diferente. Então,
tudo que ele fez de escolha foi conforme a autoridade local também, com a permissão da autoridade local, e as coisas fluíram de uma forma que foi saudável, Uhum. né? Não foi nada contrário. Então, ele teve muita sabedoria também para fazer essas escolhas, né? Então, Daniel também nos ensina sobre essa sabedoria no escolher. Olha que coisa interessante, né? A gente vive brigando aí para emagrecer, né? Luta para emagrecer, luta para perder peso. Olha aí um exemplo de alguém que resolveu fazer a vontade de Deus, ele perdeu um pouquinho de peso, Uhum. emagreceu, ainda ficou bonito, formoso e ainda É, ganhou pontos com Deus, né? exatamente. Quer emagrecer? Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Achei que o pastor ia falar assim, faz a dieta de Daniel. Ainda bem que foi para a vontade de Diana. Deus. Você usou a palavra certa, é a dieta de Daniel, não é o jejum de Daniel, como muita gente aí fala, eu vou É, fazer o jejum. Não, não é jejum, é uma dieta que ele é, fez, né? E exatamente. certamente ele ficou esbelto, bonitão ali, né? Então, quer emagrecer, faz a dieta de Daniel. Obedece a Deus. Obedece a Deus, né? E tem muitos outros exemplos, né, pastor? E outro exemplo também que eu me lembrei de escolha, eu acho que como a gente está falando de escolher a coisa certa, né? O livro de Lucas, quando fala sobre o episódio de Maria e Marta, né? Sim. Demonstra Maria escolhendo em determinado momento a melhor parte, né? Uhum. Maria, irmã de Lázaro, de Marta, ela escolheu estar quedada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, Sim. né? E Marta, né? Ela recebia Jesus e ela servia e ela estava ali correndo de um lado para o outro. E a gente sabe que a gente precisa, sim, né, fazer muitas coisas, né, principalmente, vou falar agora como mulher, né, dona de casa, a gente tem uma casa para cuidar, a gente tem família para cuidar, e ministerialmente também a gente tem as coisas que a gente tem que fazer ministerialmente, mas o que Maria também nos ensina de escolher a melhor parte é que a gente precisa, primeiramente, buscar essa melhor parte, que é estar no nosso quarto, Uhum. né, buscando a Deus em oração, e também buscando os ensinos de Jesus, né, pastor? Exato. É, nesses exemplos que você citou, né? Também marca uma coisa, né? A reação dos outros com relação a Sim, essas escolhas. Fazer as escolhas certas, escolher de acordo com a vontade de Deus, nunca é fácil. não. As pessoas vão, de repente, em regra, né, elas vão questionar: puxa vida, mas né, não dá para ser assim. O que é isso? Daniel, por que você não cede? O rei está falando que se não fizer como ele quer, vai pagar um preço muito alto, né? No caso de Mari e Marta, né, as pessoas que estavam ao redor também criticaram a postura dela, né? E tantos outros exemplos que nós encontramos na Bíblia, né? De pessoas que optaram por andar segundo aquilo que Deus direcionou, fez escolhas dentro daquilo que Deus direcionou. E nunca é fácil. Sempre terão reações, ou sempre teremos pessoas ao nosso redor, e sempre teremos que nos preparar para receber críticas. Mas aí eu me lembro agora de um exemplo, que é o exemplo de Moisés, logo depois do episódio do bezerro de ouro, Sim, né? Vejam como é também essa situação de andar fora da vontade de Deus. sim, Nós temos aí, ó, eu tenho que pagar um preço para andar dentro da vontade de Deus. Eu vou ter que aguentar muitas vezes críticas, eu vou ter que aguentar uma pressão muito pesada e temos exemplos de pessoas que tiveram que suportar inclusive a morte, sim, né? Mas vejam o que Moisés fez quando, diante de escolhas totalmente erradas do povo de Israel, Deus decide que não vai mais caminhar com aquele povo. é. O que É que uma Deus decisão diz? difícil. Senhor, se o Senhor não for na nossa frente, nos apontando o caminho e cuidando de nós, nós também não Não queremos ir. iremos. Uhum. Moisés está dizendo, em outras palavras, o seguinte: Senhor, se não for para caminharmos segundo a sua direção, andando segundo a sua vontade, o caminho que o Senhor vai nos apontar, nós não podemos ir, eu não quero ir. Não quero ir, É, né? exatamente. Então, é o exemplo de alguém que realmente entendeu que viver dentro da vontade de Deus e direcionado por Deus é fundamental, ou era fundamental. A ponto de dizer: se não fosse, se o senhor não for na nossa frente, também nós não vamos mais, não. Porque sem a sua direção não dá para seguir, não dá para caminhar.
Andar segundo, mas eu vou colocar um anjo que vai no meu lugar. Moisés diz: não é suficiente, Senhor. É o Senhor que nós queremos, é a sua direção, é a sua presença, é a tua vontade que nós queremos ouvir acima de qualquer coisa. E é tão legal, né, que a gente vê que Deus, diante daquela oração de Moisés, ele acaba retrocedendo na sua Sim, posição de não acompanhar mais o povo e continuou. e diz: eu vou seguir então. Em fidelidade àquela oração que Moisés fez, realmente valorizando e dando muita importância, ou dizendo que a vontade de Deus é essencial, né? Então, Exatamente. vamos ter que suportar realmente pressões e muitas dificuldades para buscar e para fazer escolhas certas. Mas também temos que entender que sem fazer essas escolhas certas, sem Deus nos direcionando em cada uma dessas escolhas, não dá para continuar, não dá para Exatamente. avançar. É caminho de retrocesso, é caminho de morte, né? E quando muda a perspectiva do olhar, né, tudo fica diferente. Como, por exemplo, Estevão, né? Excelente Estevão, exemplo também, a né? Lindíssimo exemplo perspectiva era também. eterna, né, pastor? Tanto é que ele perdoou. E a resposta dele a tudo que estava sendo feito ali com ele, né, o apedrejamento, a forma como os algozes dele vieram contra ele, foi uma forma muito bonita, né? Porque no fundo ele falou: Senhor, não os impute esse pecado, porque eles não Exato, sabem o que fazem. Ou exatamente, seja, o né? olhar dele não estava no que ele enfrentava, na dor do apedrejamento, né, no que ele sentia naquele momento, ou em pensar ou pensar na injustiça que fizeram com ele, mas o olhar dele era na vida eterna, sabendo para onde ele ia, sabendo em quem ele cria, né, em quem ele estava crendo, e por isso ele conseguia olhar até com mais solidariedade mesmo para essas Uhum. pessoas, né? Não sei se a palavra seria essa. Eu acho que Estevão, ele realmente nos mostra o que é uma pessoa que vive à luz da eternidade. Sim, Ele vive com o foco da sua vida na eternidade. Então, a pessoa que tem o foco na eternidade, por mais que ela sofra, ela insiste em viver assim, por mais que ela seja ultrajada, por mais que ela seja ofendida como ele foi, ah, não tem dificuldade em perdoar, exatamente. perdoa. Poxa, mas está sendo apedrejado, né? Uma morte terrível também, uma morte muito dura, rochas sendo lançadas contra ele, ofensas sendo dirigidas a ele, injustiça sendo cometida com relação a ele, mas como ele tem um foco totalmente voltado para a eternidade, né? Em cumprir, em fazer a escolha de andar com Jesus e não retroceder, ele suportou o apedrejamento, ele suportou a Sim, ofensa, ele suportou a fúria dos seus algozes, ele suportou um julgamento totalmente injusto, estribado em testemunhas que haviam sido compradas, né, para mentirem contra ele. exatamente. Mas o foco dele, né, estava em outro lugar. Estevão vivia à luz da eternidade, né? Com olho, aliás, com olhar na eternidade, com foco na eternidade, sabendo que quando ele partisse daqui, as escolhas que ele havia feito aqui na Terra o conduziriam a um lugar, a esse lugar perfeito, né? É, é um exemplo realmente que ilustra muito bem isso, né? Muito claramente isso. E aí a gente vai partindo para outros, né? Estevão, nós temos mais aí. Paulo, acho que é exemplo de coisa boa, Paulo sempre encaixa, né? Verdade. Ele sempre Bastante. se encaixa em exemplos realmente positivos de um cristão realmente que andou certo. Mas muitas questões realmente que estão. Um estilo de vida realmente de alguém que vive à luz da eternidade. É isso mesmo. E é porque, na verdade, assim, o que que Estevão fez? Ele percebeu, ele reconheceu, né, que o que a gente vive aqui é passageiro, pode mudar a qualquer momento, então a prioridade dele mudou, né? Mudou, o olhar dele mudou, e assim também tem que ser conosco, né? E aí a gente tem que começar a ver as coisas de forma diferente, e ele começou a ver certamente os relacionamentos, as circunstâncias de outra forma. E eu acredito que Paulo também, né? Também, Por com isso certeza, né? que Paulo conseguiu viver declarando que aquilo que era lucro para ele era a cruz de Cristo. O Uhum. resto era nada. Inclusive o currículo dele, que era um excelente currículo, né? Se fosse olhar de uma forma, vou falar mundana aqui, não sei se é uma boa palavra, mas se a gente for olhar com os olhos que a gente olha hoje,
para as coisas, né, de uma forma muito natural, a gente olha para o currículo da pessoa e fala, nossa, que currículo, né? Então, Além do Paulo, currículo, né? O cara tinha dupla nacionalidade. Então ele exatamente, transitava muito bem entre romanos, que era o sim, império que comandava o império, e exatamente, entre judeus. exatamente, entre os dois, né? E ele vinha também da seita dos fariseus, né? Fariseu de fariseus. Ele Ele foi lidava ensinado muito aos bem pés de com esse pessoal, Gamaliel, né? então conhecia muito bem as sagradas Gamaliel, letras, né? a cultura dele era realmente uma cultura primorosa, né? Exatamente, Educado aos pés de Gamaliel. exatamente. Então, E, realmente. e ainda assim, Paulo, ele dizia, né, que tudo isso ele deixava de lado, nada isso para ele era importante e somente a cruz de Cristo era importante. Uhum. Por isso que ele conseguiu viver todas as coisas, né, as circunstâncias difíceis, e ele tinha um espinho na carne. Né? Porque ele tinha revelações grandiosas da parte de Deus, tanto é que ele escreveu 13 cartas, né, do Novo Testamento ali, dos 27 livros, 13 foram escritos por ele, e a gente tem ali pontos muito importantes, né, que foram ensinos para a igreja, cartas pastorais e tantos Uhum. ensinamentos. E ele tinha um espinho na carne, esse espinho na carne Deus não tirou de Paulo, né? E ele, mesmo tendo esse espinho na carne, mesmo tendo vivido essa situação difícil, eu não sei dizer exatamente qual foi essa situação, se foi física, emocional, qual foi, apesar de ter o meu pensamento sobre, mas ele não vale Uhum. de nada, né? Qual é? Fala, pode. Qual é o seu pensamento? Eu acho que era algo físico, né? Físico. Eu acho que tem a ver muito com a visão dele, acho que tem a ver com alguma coisa que ele pode ter. Eu também acho que foi físico e foi a visão, porque tem trechos em outras cartas que realmente deixam claro isso, né? Onde se diz claramente lá que escreveu em letras garrafais, em Isso. letras grandes, né? Ou Em seja, Romanos tinham pessoas dando a escrever, exato. então eu. Então, assim, puxa, para ele ler, era preciso que ele escrevesse realmente lentamente com letras grandes, né? Sim, Então, é óbvio que não dá para a gente cravar, né? sim. Dizer com certeza. Mas eu Uhum. também desconfio que seja um problema visual. Eu tenho essa impressão, né? E assim, quando eu vejo lá a situação de Marcos, quando o João Marcos deixou de viajar com eles, ali perto da Panfilha, eu acredito que tem muito a ver com o que eles viveram ali, tinha muitas doenças, Sim, né? Então acho sim. que deve ter visto, isso aqui, né? É muito difícil, né? Então Uhum. acredito que pode ter alguma relação com o que ele tinha de Eu também espinho também creio. na carne, né? E assim, esse espinho não saiu da carne de Paulo, mas ainda assim, Paulo continuou olhando para a eternidade, continuou vivenciando todas as coisas que ele precisava vivenciar aqui, fazendo as escolhas corretas, escrevendo cartas, né, pregando, ministrando, né, falando aquilo que era necessário para ensinar para as pessoas aquilo que era o verdadeiro evangelho, para que falsos mestres não entrassem nas igrejas Sim. e não pregassem um falso evangelho, né? O gnosticismo entrava em algumas igrejas, então alguns dos apóstolos levavam ensinamentos para que essa teoria, né, essa filosofia não trouxesse ensinamentos que dividissem ali as igrejas Uhum. e os irmãos, e não só essa, mas outras também. Mas assim, o que eu vejo é o apóstolo Paulo, né, pastor? Assim, ele olhando para a eternidade e com esse espinho na carne, vivendo e fazendo escolhas aqui corretas. Então, nós também podemos, Sim. né, fazer escolhas corretas. Quando a gente fala, né? Paulo é um exemplo de uma pessoa que suportou também muitas dificuldades, porque o foco dele estava na eternidade. Mas fica parecendo às vezes, né, para quem ouve, que a gente tem que ignorar e viver aqui nessa vida totalmente desprendido daquilo que é natural, daquilo que é Uhum, humano. uhum, Não é verdade, não é assim. uhum, O uhum, que nós estamos querendo dizer, o que eu estou querendo dizer é que é preciso viver aqui. É uhum, preciso trabalhar, é preciso uhum, estudar, é uhum. preciso levar a vida que realmente Deus nos trouxe para cá. E é preciso utilizar os dons e talentos que Ele nos deu, Sim, secularmente também. Mas é preciso entender que tudo isso é um meio, Deus nos dá como um meio para que nós realmente aprimoremos a nossa vida e façamos escolhas certas com vistas àquilo que é o nosso fim. perfeito. Nossa vida aqui é o meio que vai nos conduzir a um A fim eternidade. que é a eternidade.
Tudo que Paulo, fazemos aqui vai ecoar lá na com eternidade. certeza, Paulo, olha o que que ele fazia, Perfeito. né? No início da sua vida ministerial, nós temos a Bíblia nos contando que Paulo trabalhava. Construía tendas, né? Paulo não ficava por conta, né? Não andava só viajando, pregando aqui e ali. Paulo, inicialmente, precisava construir tendas, né? Fazer tendas, né? É um trabalho artesanal, mas Uhum. ele fazia tendas, ele vendia tendas Sim, para se manter, sim. Para para sua manter as suas sobrevivência. necessidades naturais, né? Tinha que Uhum. comer, né? Ele não passou a viver de brisa depois que ele se converteu, né? Precisava comer, Sim, precisava pagar tributos, precisava pagar pelas suas viagens, né? Tinha as sim, despesas que qualquer pessoa tem. Mas veja que Paulo sempre trabalhou, sempre correu atrás da vida secular, mas tendo isso com muita clareza. Isso sim, aqui não é o meu fim. sim, Eu não preciso fazer milhares de tendas e guardar milhares de, né, muito dinheiro aqui, muitas barras de ouro. Não. Ele vivia, ele cumpria suas obrigações como um cidadão comum, qualquer um, mas o foco estava lá. Quando sim, vinha o espinho na carne, quando vinham as dores, ele não cedia. Quando vinham as chibatadas, né, as prisões, as retaliações, ele não recuava. sim, Se Paulo quisesse retornar à vida antiga, com certeza haveria espaço para um cara que, como nós acabamos de qualificá-lo parcialmente, né? sim, Educado por Gamaliel, sim, dupla cidadania, o cara era sim. judeu, o cara era romano, Uhum. uma pessoa extremamente letrada, uma pessoa Sim, extremamente culta. Poderia ter voltado para a vida. Não, não quero essa vida porque essa vida é muito difícil. sim, Voltarei para a minha vida anterior, como o jovem exatamente, rico fez, né? Vou seguir a exatamente. vida que eu estou levando porque essa outra vida é difícil. Sim, Não, não. Porque a- o foco dele realmente, a luz da vida dele estava lá na eternidade, né? exatamente. Termina sua vida dizendo que, olha, combati o bom combate, guardei a minha fé, E completou a carreira, né? completei a minha carreira, agora eu vou embora. É, e a coroa da justiça já me está guardada, né? Passei, agora eu posso desarmar minha barraca, Sim, né, sim, sim. nessa morada provisória, eu posso Uhum. desfazê-la, porque agora eu estou indo Sim, para minha casa, que é a minha morada final. Foco, exatamente. foco, né? Nós hoje não podemos, não precisamos nos penitenciar por trabalhar, por fazer hora extra de vez em quando, por estudar, por fazer faculdade, por comprar um carro, por mudar Sim, de casa. Não precisamos nos penitenciar com relação a, estou pecando porque a minha vida está focada aqui. Não. Nós podemos e devemos levar a vida como bons cidadãos, sim. como pessoas honestas, como Uhum. pessoas que trabalham, como pessoas que têm o seu sustento de maneira digna, mas o nosso olhar não pode estar só O aqui. coração não pode estar nesse lugar, né, Não pastor? pode, não É pode. onde está o coração, né? Seria isso. Exatamente. Onde está o meu tesouro, lá Ali está o está o meu meu coração. coração, né? É isso que diz lá no Sermão do Monte, né? E é interessante que logo depois de falar que onde está o meu tesouro, aí está meu coração, né? Onde está meu coração, está meu tesouro. Jesus ensina lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, ele fala que não pode servir a dois senhores, né? Ou serve a Deus ou a mamão, O né? Ao Mamon, né? dinheiro, né? O As Deus das riquezas ou... riquezas, exatamente. Ah, Então, é o coração. A questão não é realmente trabalhar para ter as não, coisas, de jeito. mas é onde você coloca o seu coração e onde está o centro da sua vida, E né? nem é você, de repente, ter bens, né? Você ter uma Não, pessoa, você enriquecer. Deus não tem problema com a riqueza. muito pelo contrário, né? Não, A maioria dos homens de Deus, eles tiveram, né? Tiveram posses, né? tiveram. Abraão Ó, teve pega posses, os homens do Velho Testamento, os caras Salomão eram teve muito posses, ricos. Davi teve posses, né? Foi muito Exatamente. rico, né? E é o coração. Nós não precisamos achar que Deus tem problema com o dinheiro. O que realmente não agrada a Deus é o amor ao dinheiro, né? É isso Porque mesmo. aí significa que isso aí, que o coração está focado nas coisas daqui E não e na não nas coisas de eternidade. lá. E não na eternidade, né? É E isso sobre mesmo. o prisma da eternidade, Paulo, é muito interessante, né? Porque quando a gente realmente consegue, eu sei que isso é um exercício muito difícil.
Principalmente quando a gente é jovem, né? Sim. Porque a gente acha que ainda tem muito tempo para aproveitar aqui. Uhum. Ah, quando eu for mais velho, eu vou pensar nesse negócio de eternidade. Agora eu sou jovem, eu tenho energia, eu ainda quero conquistar muitas coisas, né? Mas a primeira questão, muito, nós não sabemos se vamos chegar à velhice. É, a gente não sabe, né? A gente não tem noção do tempo, né, que Não, cada um vai ter não aqui na sabemos. Terra. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos, quanto mais prematuramente conseguirmos mudar o foco da nossa vida, melhor. Porque eu Exatamente. posso, de repente, chegar a 100 anos, mas imagina só o que foi a minha vida com essa mudança de foco muito jovem até eu chegar aos 100 anos. Olha que prosperidade, olha que frutos que realmente vão ser produzidos, ou serão produzidos, né? Lá na eternidade, Exatamente. né? Então, nós não sabemos se vamos chegar. E uma outra questão, né? Quando nós mudamos esse foco da nossa vida, vivemos aqui, levamos a nossa vida mais, a nossa vida irradia ou ela é voltada para a eternidade, tudo muda. As nossas prioridades mudam. Sim. O meu dinheiro, eu começo a gastá-lo, eu começo a usá-lo de maneira mais sábia. Eu começo a gastar o meu dinheiro pensando naquilo que ele pode realmente gerar de fruto na eternidade. Eu acho que eu vou investir em missões, eu acho que eu vou investir em algo lá para a igreja, eu acho que eu vou investir no ensino bíblico. A gente começa realmente a pensar que os nossos recursos devem ser utilizados também visando frutos lá. Eu Sim. começo a priorizar, eu começo também a utilizar outra riqueza que eu tenho, que é o meu tempo. Sim. O meu tempo também muda, o jeito de utilizar o meu tempo. Eu tenho um tempo de folga, o que, que a maioria das pessoas pensam? Eu vou curtir, vou para o clube, vou. Não que tenha problema isso, Uhum. né? Mas eu vou dormir. Não. Quando a gente tem realmente a vida voltada, o foco voltado para a eternidade, nós também começamos a investir o nosso tempo de maneira diferente. Sim. Riquezas, propriedades e aquilo que é muito valioso, que é o tempo, Sim. né? Tempo utilizado com vistas a alcançar frutos para a eternidade, Sim. né? Exatamente. Tudo, tá vendo? Que tudo passa por uma mudança de foco. Sim. Filipenses aqui, olha só, até um versículo que eu coloquei aqui no meu esboço, Paulo diz assim, ó: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Paulo antigamente, Paulo antes de se converter, dava um valor extremo ao seu status, aos seus Sim. títulos, né? À sua condição, Sim. àquilo que ele tinha de prestígio junto aos romanos, à elite religiosa, né? Aquela pose toda que Paulo tinha. Depois, quando o foco dele sai daqui e passa para lá, ele passa a entender que aquelas outras coisas já não têm tanta Já importância não assim. tem valor. É uma mudança, mas é uma mudança que só acontece a partir do momento que eu escolho andar com Cristo. Eu Exatamente. escolho entregar a minha vida para Cristo. É ali que realmente nós precisamos entender que é o marco, que é a partir dali que essa mudança de foco, né, se Sim. torna possível. Sem isso, sozinhos não vai dar, nós não vamos conseguir. Exatamente. E tudo que a gente faz exatamente ecoa na eternidade. E Jesus revela a João, no capítulo 21 de Apocalipse, como será a vida na eternidade, né, pastor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que um dos versículos, aliás, um dos textos, Polly, que nós precisamos recorrer o tempo todo. Eu confesso que eu tenho feito isso há pouco tempo. Há pouco tempo eu recebi um convite para falar sobre escatologia para uns irmãos de outra igreja. E aí, preparando a mensagem, preparando os estudos, eu li e eu comecei a meditar em Apocalipse 21. E assim, foi uma coisa que foi uma experiência muito bonita, uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Foi um texto que foi desvelando muitas coisas, que foi trazendo clareza para mim acerca de muitas questões.
Que interessante, Até isso com é relação à importante. interpretação da Bíblia mesmo, sabe? Sim. Poxa, para que a Bíblia, né? Qual é o propósito da Bíblia? Porque Apocalipse 21 vai nos falar exatamente. Lógico que ela não nos diz exatamente como é a eternidade ou o que é a eternidade, mas ela Uhum. nos dá alguns vislumbres acerca desse Isso. lugar ou acerca dessa condição, né? Não sei se lugar, se condição, né? Sim. Também não pode. Nosso intelecto acho que é muito pequeno para nós Para definirmos, compreender, né? conceituarmos. Mas Sim. olha, João vai falando, Deus vai revelando para João, né? Sobre esse novo céu, sobre essa nova terra, sobre essa nova Jerusalém. Ele fala de um lugar ou de um tempo, né, em que as lágrimas serão enxutas, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já passou. Isso aí está lá em Apocalipse 21, verso 4, né? Sim. Então, olha só como é que João vai recebendo essa revelação de Deus acerca do que é, ou acerca daquilo que nos aguarda na Na eternidade. eternidade. Uhum. E eu fico me pegando, eu me pego às vezes pensando, puxa, como é que eu não me encanto, como é que eu não choro, como é que eu não me emociono com essa promessa ou com essa realidade tão linda que Deus tem reservado para mim. Uhum. Sim. A segunda, aliás, 1 Coríntios 2:9 fala, né, que Deus preparou coisas que não Olhos não ouvimos viram, ainda, coisas que ainda não vimos, coisas que ainda não subiram ao nosso coração. As coisas são essas as coisas que Deus reservou para aqueles que aqueles o que o amam. amam. Mas Uhum. aí eu vou lá, eu venho nesse texto e olha só, Deus me detalhando o que são essas coisas. Sim. Deus me detalhando o que é essa realidade, né? Ah, ele fala, olha, eu estou fazendo novas todas as coisas. Sim. Aí a gente vai olhando para esses exemplos que você citou, Polly. Imagine Estevão, Sim. aquele fim de vida trágico. Imagine Paulo. É, já passou. Já foi. Imagine todos os Coisa tão pequena perto apóstolos. dessa Que eternidade, é né? isso, Uhum. né? Com tanto sofrimento, com uma morte, com mortes tão trágicas, Sim. tão terríveis, né? Dizendo, olha, já passou. Eu fiz novas todas Novas as coisas, coisas. e isso tudo que vocês viveram já realmente não existe mais. Sim. E ele fala, né? Vai seguindo no verso 7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho, Filho. né? Veja como é que aqui eu analiso isso aqui, Paulo, como sendo um tempo onde nós retornamos para o lugar perfeito que Deus fez antes do homem pecar. Sim. É como se Deus estivesse nos pegando agora e nos voltando ou nos devolvendo ao Éden. Sim. Eu penso que o Éden era exatamente isso aqui, esse lugar perfeito, Uma né? restauração, né? É. Para E aquilo aí o que homem era o cai, propósito original. exato. O homem cai, o homem peca, né? E a gente é lançado para fora desse lugar. Sim. E aí a gente começa a viver essa existência de tanta dificuldade. Sim. E à medida que eu faço uma escolha por Cristo, eu estou dizendo, Senhor, lava a minha vida, tira de mim esse pecado original que me Sim. separou do Senhor. E Uhum. vem Jesus com o seu sangue, lava, e aquilo que é o pecado que faz separação entre nós e Deus, o sangue de Jesus lava e passa realmente a me dar o direito de retornar para esse lugar perfeito de onde um dia nós saímos, de onde um dia Adão saiu e automaticamente nos tirou. Isso mesmo. E é exatamente isso que Apocalipse 21 vai nos dizer. Talvez dizendo assim, ó, lava-me do pecado original para que eu possa voltar para o propósito original. Exato. Para que eu volte para o propósito original, para que eu volte ao projeto original que o Senhor tinha para a nossa vida, né? Que era uma existência num lugar perfeito, sempre diante, ou sempre contando com a presença de Deus, né? Com o relacionamento perfeito com Deus, Sim. que foi o lugar de onde um dia a gente teve que sair, onde a gente saiu por conta do pecado Por conta que de escolhas, é. né, erradas. E olha só como é que ele termina aqui, Apocalipse 21, ó, verso 23. Ele fala assim: a cidade não precisa de sol, de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia.
Um lugar onde não precisa de sol, não precisa de lua, porque a glória de Deus é tão forte Que que já ela ilumina ilumina tudo. tudo. E ele vai seguindo, ó. Verso 26, a glória e a... Não, verso 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Não tem que fechar as portas da cidade, porque nada de ruim, ameaça Não tem alguma perigo existirá. nenhum. Não tem ladrão, como existiam nas cidades na antiguidade, né? Fechavam os Sim, portões da cidade para que os ladrões não não entrassem de entrassem. madrugada ou à noite, né? E o verso 27. Aí aqui é de arrepiar realmente, é de fechar com chave de ouro. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É o Éden, É isso é o mesmo. lugar perfeito que Deus idealizou, que Deus projetou para que o homem vivesse. Ele fez escolhas erradas, ele escolheu mal, saiu de lá. Sim, Mas olha a misericórdia de Deus. Se você se arrepender, se você reconhecer que é pecador, se você reconhecer que perdeu, que o pecado realmente tomou conta da sua vida, e entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai lavar isso de você, vai arrancar esse pecado de você. E você, no tempo oportuno, voltará para esse lugar de onde um dia o pecado te tirou. é como se tivesse um abismo, todo mundo caiu nesse abismo e Deus estivesse mandando uma corda e as Exato. pessoas pudessem pegar essa corda e Deus puxa Uma de corda ou volta. mesmo uma ponte, né? Para a Exatamente, gente poder transpor esse abismo. Esse exatamente. texto, para mim, ele realmente É é um fantástico, né? alento. É um alento. E ele vai realmente me explicar. Puxa vida, eu consigo, a partir desse texto, entender o que aconteceu lá quando Deus fez, o que aconteceu quando Adão e Eva erraram, o que é a promessa de Gênesis 3,15, o que é realmente esse tempo que eu estou passando aqui, essa questão das minhas escolhas, que vai mudar o meu foco e vai lançar o meu foco para a eternidade. Sim, E, por fim, essa eternidade, esse lugar ou essa condição que um dia eu terei, sim. E é um né? texto muito forte para a gente se examinar, né, pastor? Porque aqui fala que ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso vai entrar. Não, e antes um pouquinho tem, ó, no verso 8, né, dizendo o seguinte: os covardes, os incrédulos, Covardes, ó, os depravados, os assassinos, os que cometem cometem. imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os Mentirosos. mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde Como como enxofre. enxofre. Esta é a segunda morte. Ele fala, ele nos mostra, né? Olha, O quem julgamento escolheu, final, né? quem fez escolhas certas enquanto esteve lá, Uhum. desfrutará de toda essa bênção, de todo esse lugar magnífico que nós não conseguimos nem imaginar como é. Sim, Mas, contudo, porém, aqueles que fizerem escolhas erradas e não escolherem por Jesus, né? E ele vai dizer que um rol que não é um rol exaustivo, é um rol apenas exemplificativo, né? Esses não vão estar lá. é. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Exato. Aqueles que aceitaram Jesus, que confessaram com a sua boca e que de fato têm Jesus como Senhor, como Salvador e que fazem escolhas corretas, Exato. Essa é a olhando para a definição eternidade. daqueles que o amam. Essa parte Exatamente. que você acabou de dizer logo na sequência, né? Amém. É isso aí são. Essa aí realmente é a definição do que é. Quem são essas pessoas que amam Jesus? Essas aí que você acabou de dizer. Exatamente. Agora, se a gente realmente não fizer uma reflexão, e isso é muito sério, né? Por isso que a Bíblia inteira fala sobre falsos ensinamentos, falsos profetas, né? Falsos ensinos, porque é muito sério e nós devemos cada vez mais olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia o tempo todo fala sobre a importância de nós nos voltarmos novamente para um relacionamento correto com Deus, né? E Uhum. Jesus é um exemplo de um relacionamento perfeito. Ele, enquanto homem, enquanto esteve aqui na Terra, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus Pai. Exatamente. Então, ele sabia exatamente o que fazer, ele sabia como reagir às tentações, Uhum. então, ele sabia
como usar corretamente a palavra, porque muitas vezes a gente até a própria palavra, né, a gente usa incorretamente, a gente acaba fazendo escolhas erradas porque a gente pega lá na palavra como se fosse um mantra, né, para Uhum. nossa vida. E aquele É mantra nos uma leva para o coisa lugar errado. religiosa, né? Uma coisa É, assim repetitiva, né? Jesus, ele trouxe para nós tudo isso, né? O exemplo de um relacionamento perfeito com o Pai. E vejam que não pecava, não pecou. sim, Contudo, nos disse como deveríamos fazer quando pecássemos, né? Se pecássemos, né? exatamente. É quando, É né? quando, porque a gente peca. Exatamente. Então, Jesus era um homem que tinha um relacionamento perfeito, isento de pecado, mas ele dizia o que nós, que não temos essa benesse, né, de não Sim, pecar, sim. o que deveríamos fazer quando pecássemos. Quando, Se arrependa, peça perdão, se exatamente. reconcilie, levante e prossiga. Exatamente. O problema é que a gente não pensa muito na eternidade, né? Não. Quase nunca, né, pastor? Nós temos um grande problema, né? É que cada dia estamos mais focados no aqui e no agora. Sim, Né? Nós estamos chegando ao fim do podcast, nós estamos voltando lá no início, né? sim, Aqui e agora é uma palavra que realmente é uma expressão que nós usamos lá atrás, mas nós corremos tanto, a vida está tão acelerada, cada vez mais acelerada, e isso tem contribuído para que nós estejamos cada vez mais firmados, né? Com os pés mais firmados aqui e agora. E com o olhar muito voltado para cá. Nós não temos o hábito de olhar para a eternidade. O livro do Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, ele fala, né, que nós normalmente só pensamos, né? Só pensamos na eternidade quando nós estamos diante do fim da vida ou da iminente finalização da vida. quando alguém morre, né? A Quando alguém gente está vai lá no no leito de velório. morte, quando alguém está próximo de perder a vida, ou quando nós estamos correndo o risco de morrer, correndo o risco de ir Exatamente. embora, quando a nossa vida está correndo o risco de se esvair. Aí a gente é tomado por uma preocupação acerca daquilo que nos aguarda depois. Ou Sim, nesses momentos aí de velório, né? Nós estamos lá diante daquele quadro de grande tristeza, temos ali mais uma pessoa, né? Mais um cadáver, e aí bate na nossa mente, onde será que está? Para onde foi? Como é que foi? E olha só como é que é interessante. A gente começa a pensar em como foi a vida dele. Ó, viveu aqui nessa vida assim, viveu aqui, isso aí eu acho que não está com Deus, não. Naquela hora, a gente pensa, inclusive, nisso. Quais foram as escolhas que ele fez? Né? E exatamente. aí a gente faz o nosso juízo. Bom, eu acho que não se converteu. Era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Tá vendo como é que só nos momentos difíceis é que a gente pensa nas escolhas que devemos fazer e aí começamos a imaginar naquilo que é a eternidade? Exatamente. Saímos daquele momento de tragédia, daquele momento de tristeza, do momento de luto e já começamos a pensar e já retomamos a nossa vida centrada no aqui e agora. Raramente pensamos na eternidade. Falar sobre a eternidade, pregar sobre a eternidade, é a mesma coisa de você pregar sobre arrependimento. As pessoas não gostam muito de ouvir. É, não são temas que são Não, muito porque a pessoa aceitos, tem que né? pensar realmente, ela é levada a pensar que a eternidade é um lugar composto de duas alas, digamos assim, né? Exatamente. Como diz lá aquela parábola do rico e Lázaro, são duas alas, Sim, são dois sim, lados, sim, divididos por um grande abismo, por um grande e intransponível abismo, sabe? Se eu falar sobre a sim, eternidade, eu tenho que forçar, eu tenho que levar as pessoas a pensar, irmão, para onde você vai quando você partir sim. daqui? E as pessoas não gostam de falar da morte. É, É um assunto que, né, muita gente tem medo e sim. porque muita gente também não tem certeza acerca do lado que vai viver a eternidade. Então, não se fala muito sobre ela, como não se fala muito sobre arrependimento, como não se fala muito sobre a morte, porque são assuntos que a igreja normalmente não é muito simpática. É, Porque ela mexe, são assuntos que mexem muito com coisas fortes na nossa vida.
E é complicado, né? Porque se a gente for pensar, assim, ó, vamos ser bem sinceros, né? A gente está falando de uma coisa que vai acontecer. Todo mundo vai morrer. Inevitável. Não Todo tem mundo vai como morrer, né? A evitar. morte física, né? Um dia vamos morrer. E o que pode acontecer é, de fato, as pessoas não conhecerem o que a palavra de fato diz sobre, não terem um entendimento correto sobre quem de fato é Jesus, sobre quem é Deus, sobre a sua criação e toda a revelação da palavra, e por isso não creem que isso é uma verdade. Porque para não querer, de fato, saber sobre isso, sabendo que vai morrer, né, pastor? Talvez essas pessoas não creem que isso é uma verdade. Vou voltar a dois exemplos que você citou, Polly. Os Aham. exemplos de Estevão e o exemplo de Pedro, aliás, de Uhum. Paulo. Uhum. Como é que eles se comportaram diante da morte iminente? Eles continuaram fazendo o que tinha que ser feito, olhando para a eternidade, porque eles sabiam para onde iam, Exato. né? Em quem Estevão, criam. Estevão ali, né, os seus executores com as pedras na mão, né, já talvez começando a receber o Sim. apedrejamento, ele olha para os céus e ele tem um vislumbre É, daquilo ver o que céu é. aberto, ver E, né, tem gente que diz a que ele glória de sorriu, Deus. né? Sim. Mas assim, não sei se ele chegou a dar uma risada, né? Porque ele estava experimentando a dor das pedras, Sim, mas sim, enfim, eu posso dizer que ele estava em paz. sim. Porque ele sabia, olha, isso aqui vai durar pouco, daqui a pouco eu tô lá. É. E Paulo, como é que ele reage, ou o que é que ele fala diante da morte que está se aproximando? Nós acabamos de citar o texto. Ele escreve uma carta, ainda prepara o Timóteo, É, né? Que é um jovem pastor, né? olha, Timóteo, tô indo. Uhum. Né, meus dias aqui já estão, Tá né, eu vou ser acabando. entregue como É. libação, né, e Uhum. tudo, e já está indo. Eu sei Uhum. que nós não vamos voltar a nos falar, mas eu sei que eu combati o bom combate, né? Sim. Mas um pouquinho antes ele diz que para ele o viver era Cristo e que morrer era lucro e o E viver viver era era Cristo. Cristo. Então, quer dizer, ele Sim. via a morte, né, como realmente uma coisa que seria simplesmente a ponte para esse lugar onde a vida dele estava focada, que era a eternidade, né? Sim. Então, a gente hoje, né, nós não precisamos ter medo disso, né? A gente só tem que temer a morte, só tem que realmente temer em falar sobre a eternidade se a gente tiver dúvida, Sim. porque aí realmente é assustador. Sim. Eu pensar na possibilidade de ir embora e passar a eternidade nesse lugar horroroso que Apocalipse especialmente não me fala, Sim. realmente eu tenho que ficar com medo disso. Eu tenho que me apavorar com isso, mas eu tenho que tomar a iniciativa e fazer aquilo que é correto para que esse medo vá embora. Sim. Escolher por Jesus. Sim. E talvez a procura por assuntos adjacentes, assuntos complementares, e talvez os assuntos complementares tenham tomado tanta força nas igrejas e tenham tomado tanto lugar da sã doutrina e da palavra mesmo, né? Do que é cristocêntrico, porque talvez muitas pessoas não creem no É. céu e no inferno. É. Bom, tem pastores aí, né, midiáticos, pastores muito famosos aí. Hoje mesmo eu estava, né, mexendo lá e aí saiu para mim lá um vídeo de um pastor dizendo, né, e falando da inexistência de inferno, de que Deus não vai, de que um pai jamais colocaria um filho para queimar eternamente, tudo, né? Então, assim, veja como é que é uma vertente nova, né? Não sei se é tão nova Uhum, assim, mas é uma vertente que está ganhando muito espaço uhum, na mídia e nas grandes igrejas. A ideia de que o inferno não existe, a ideia de que a morte eterna não existe, a ideia de que a eternidade nesse lugar horroroso que a Bíblia diz, uhum. isso não existe, não é bem assim, né? Sim, Não é dessa forma como vocês estão falando e como a Bíblia está dizendo. Mas fugir da realidade bíblica, né? Fugir daquilo que a Bíblia está dizendo é um grande perigo e é um grande equívoco, né? Eu não é isso posso mesmo. decotar a Bíblia, pegar da Bíblia só aquilo que me agrada. Bom, ela é um livro que fala sobre tudo, então tudo que ela fala é verdadeiro. É E eu isso tenho que mesmo. absorver tudo para a minha vida. Assim, realmente um pai não vai, só que o pai, ele é pai a partir do momento que o filho se faz filho, né? Exato. Através do filho primogênito, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou o seu filho, Exatamente. né? Para eu ter a condição de filho, eu preciso me entregar Isso, para Jesus. exatamente. Porque até então eu não tenho com essa condição, muito bem lembrado, Paulo, eu não tenho essa condição de filho. Eu não tenho filiação Exatamente. com o pai, eu sou Uhum. simplesmente criatura Criatura. dele, Sim, né? sim. Realmente, Deus, ele não vai permitir que os seus filhos, Aqueles que realmente forem enxertados a partir exatamente, de Jesus. padeçam no inferno. Porque a Bíblia, ela é exatamente o que o pastor falou, né? A Bíblia, ela traz tudo isso para a gente, nos ensinando como é que a gente tem a oportunidade de nos religar novamente a Exato. Deus, né? Então, a gente pode, sim, ser feito filho de Deus, sim. Né? Mas isso não é por nosso mérito, é pela graça. E depois Tiago diz que a fé sem obra é morta, né? Exatamente. E que aí Porque tem uma as provas vão consequência disso. testificar que Isso, né? realmente eu sou filho de Deus, né? Um filho de Deus vai necessariamente fazer boas obras, né? Sim, exatamente. E talvez, assim, como a gente vê em alguns lugares, né, algumas, eu vou chamar aqui de teologias, né, estudo de Deus, alguns estudos ali de Deus acabam trazendo um Deus que, na verdade, ele tem parte disso, né, desses ensinamentos. Então, por isso, acaba trazendo esses conceitos que É são errôneos, parte, né? né? As partes que me convêm, né? As partes que mais massageiam meu ego, né? Que mais e que infelizmente, né, Polly, cravam ainda mais os meus pés aqui e me Exatamente. tiram e me distanciam cada vez mais do foco e do lugar certo que é a eternidade, É. né? E não tem jeito, né? Assim, esses dias eu tenho estudado alguns livros da Bíblia. Antes eu estudava bastante as cartas de Paulo, né? E agora estudando os evangelhos, e antes eu tinha estudado as cartas de Pedro. Todas levam para o mesmo lugar. Então, se tira Paulo da Bíblia, se tira as 13 cartas de Paulo, ou se tira as cartas de Pedro, ou se tira os evangelhos, só tirar tudo. Tira tudo. Para poder dizer que realmente não tem que ter arrependimento, para dizer que não existe céu e inferno, para dizer que o que a gente está dizendo aqui sobre a eternidade é diferente disso. Eu tiro Para dizer Romanos isso, tem que 1, tirar né? tudo. E tiro, Vai tiro tirando. Deuteronômio onde fala das escolhas. Bom, E as próprias cartas de Pedro, né? Segunda Pedro também, ele vai testificando o que Paulo diz que Paulo realmente tem muita sabedoria ao cita escrever. Paulo o tempo todo, né? Então, Exatamente. eu Então, vou, eu vou transformar a Bíblia no quê? Numa obra literária vazia, se eu for exatamente. tirando tudo isso aí, que tem muita gente que já está tirando, né? Exatamente. São, na verdade, iniciativas que prestam um desserviço ao Evangelho, um desserviço à obra de Deus, né? Sim. E é tão interessante, né, que assim, nos evangelhos, quando a gente vê que Jesus ele vem fazendo milagres, ele vem ensinando, né? O ministério dele é um ministério de ensino. E num determinado momento, ele começa a falar sobre a missão dele, né? De quê? De morrer e ressuscitar para que nós tenhamos vida, né? De pegar todos os nossos pecados, né? E Uhum. colocar naquela cruz que era para a gente, né? Estar naquele lugar e não ele. Então ele vai demonstrando que ele vai passar por aquilo para que a gente possa se religar a Deus. Então não tem como dizer que não seja isso. É, é como se ele viesse, né, numa estrada totalmente tortuosa, ele viesse pavimentando aquela estrada para a gente vir logo na sequência caminhando sobre aquele terreno mais seguro, sobre aquele terreno bom, né? É isso mesmo. Essa é a Bíblia. Essa é a É a Bíblia, história de capa a de capa. capa a capa, é a história, são os passos para uma religação, é a caminhada para eu voltar para o Éden. Ela começa no Éden, mostra como é que foi que nós saímos de lá. E aqui no final, Apocalipse 21 está no final do livro de Apocalipse, né? Sim, Volta para o Éden. sim, Começa no Éden, termina no Éden. Começa com o homem no Éden e termina com o homem de volta ao Éden. É maravilhoso. Olha o que Deus sim. faz, olha o que a palavra de Deus é, É, né? Começa contando como era e termina fazendo como é que eu faço para voltar. para voltar. Né? Na Exatamente. verdade, na verdade, ela me conta como será já, né? Sim, Ela me exatamente. antecipa aquilo que será quando eu estiver de volta naquele lugar. Muito bom isso. Isso é a eternidade, isso realmente
E- é linda. A palavra de Deus é maravilhosa mesmo. Com certeza. E, pastor, a gente já falou sobre isso, mas eu gostaria de te perguntar, então. Pastor Alexandro, então a gente deve desprezar a vida na terra? Não, de jeito nenhum, né? Não devemos desprezar. Nós só precisamos rever e dar uma conotação diferente para ela. Uhum, Nós precisamos perder essa ilusão de que ela é o fim. sim. Eu preciso passar realmente a assimilar o fato de que ela é um meio. Colocar no lugar certo, É, né? Dar a eu estou prioridade aqui devida. e eu preciso entender que Deus me trouxe para cá com um propósito. Nós falamos sobre isso no podcast anterior. Eu preciso entender qual é o meu propósito aqui, né? Sim, Eu preciso entender o sim, que que Deus quer que eu faça aqui. Ele me dá talentos, ele me dá dinheiro, ele me dá recursos. Bom, então o que Deus tem para minha vida está relacionado a tudo aquilo que ele me deu, né? exatamente. Ele me deu o dom de cantar, aliás, o dom de pregar, de ensinar, mas não me deu o dom de cantar. Eu tenho que entender que eu não tenho que cantar. É, Ele está me dizendo o seguinte: bom, eu vou usar você ensinando, não cantando. Não se atreva a cantar, porque senão você vai espantar os irmãos, né? Então, ele vai me dando meus dons e meus talentos, e de acordo com esses dons e talentos, eu vou conseguindo entender qual é o propósito dele para a minha vida aqui na Terra. sim, Eu tomo posse desse propósito, eu tomo posse dessa missão e sim. levo essa missão adiante. É o meio que ele me dá, aqui nesse mundo eu vou usando isso como um meio para que eu possa alcançar esse fim. Esse meio, né, ele passa por entregar a minha vida para Jesus. Eu entrego a minha vida para Jesus. E a partir dali já não é mais uma questão de salvação, já é uma questão de galardão, né? Aí eu vou continuar realmente exercendo essa missão, mas aí eu já posso olhar para a eternidade já com um vislumbre de galardões, né? Como Paulo dizia, né? É a Sim, coroa da vida que ele iria receber lá na eternidade. sim, Ele já não tinha mais medo de ir para o céu, dúvidas acerca de ir para o céu, né? Ou para o inferno. sim, Ele sabia que ele ia para o céu. sim. E o que ele realmente esperava era que os galardões, que essa coroa da vida lhe fosse entregue quando ele chegasse lá, né? E aí ele colocou as coisas no lugar certo. O Certíssimo, que era o né? centro da vida dele estava no centro, o que era prioridade como prioridade, né? O reino dos céus Quando balançava um realmente. pouquinho, né? Quando dava uma titubeada, Deus ia com o espinho na carne, tum, Exatamente, cutucava, né? voltava, Opa, até deixa porque eu... ele era um ser Era um humano. ser humano, era como nós, né? Paulo não era o Exatamente. super-herói, ele não era uma pessoa extraordinária no Sim, sentido de mais que homem. Ele era um homem comum e vivia com muito mais restrições do que nós vivemos hoje, né? exatamente. E no meio, em meio a Exatamente. limitações que hoje nós não temos. Exatamente. E o que ele vivia é o que ele escreveu, né, em 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, O né? que se vê é o que nós vivemos hoje, o que é transitório é a vida aqui nessa terra, o que eu Sim, não vejo ainda, não vejo, né, é exatamente a eternidade. E é por isso que eu não vejo que eu devo viver. é isso mesmo. E por isso que a gente não pode perder tanto tempo com as coisas que não nos levam para o lugar Não. certo, É, né? é isso, né, pô? É a mania que a gente tem de cada vez de ficar tão centrado e focado aqui e Exatamente. raramente voltar o nosso olhar para onde deveríamos voltar com mais frequência. É isso mesmo. Que a gente possa, então, né, pastor, cada dia mais colocar o nosso olhar no lugar certo. Certo, exato. E nós já Exatamente. estamos partindo aqui para o final do nosso podcast. Quer falar mais alguma Eu coisa? queria só deixar uma outra frase, né? C.S. Lewis, né? Citei ele aí já uma vez, gosto muito dele, e ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, eu acho que ela resume muito bem tudo isso que nós conversamos, né? E ressalta muito a importância de mantermos o nosso foco e o nosso pensamento na eternidade. Muito bom. E então que a gente possa terminar com essa frase, excelente frase, e que a gente possa buscar de fato o que é eterno. Você que está nos acompanhando, continue, curte, compartilha os nossos vídeos do nosso canal
e continue conosco no nosso próximo episódio. Até lá!